3, versos de 1 a 8. Ok, diz assim a palavra do nosso Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Até aqui, vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Eu te peço essa tarde que o teu Espírito Santo possa usar essa palavra, Senhor, para trazer edificação ao teu povo. Que apesar das limitações do pregador, a tua palavra possa falar ao coração do teu povo, desafiar o teu povo, exortar o teu povo, consolar o teu povo, santificar o teu povo. Nos abençoa, Senhor, hoje. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Irmãos, eu dei o tema para essa mensagem de hoje, o seguinte tema: cair é preciso. E até conversando com a Abel, ele me perguntou, né? Rapaz, eu li o texto, pensei no tema e não entendi. Mas o desafio que eu faço para os irmãos é: você já imaginou que parte do ministério de Jesus poderia ser derrubar algumas pessoas? Como assim, né? Jesus veio para levantar o caído, não para derrubar. Em que sentido isso? Pois eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que Jesus faz na vida de quem ele quer salvar é derrubar aquela pessoa. Eu digo para vocês que cair é preciso e que sem isso não podemos ser salvos. Como assim, pastor? É claro que eu não estou falando aqui de cair no pecado. Jesus não vai derrubar ninguém no pecado, ok? É um outro sentido que nós vamos ver à medida que nós formos aqui fazendo a exposição desse texto. Agora, antes de entrarmos aqui nesse assunto, nesse tema que eu trouxe para os irmãos, deixa eu só dar uma olhadinha com vocês em algumas coisas que ele diz aí no versículo 1. Olha o que ele diz. Ele: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Essa expressãozinha aí, finalmente, né, dá até uma impressão de que Paulo ele está encerrando aqui a carta, né, mas ele ainda tem o capítulo 3 inteiro e o capítulo 4 ainda, então ele não está encerrando. Uma tradução possível para essa palavra é quanto ao mais. Quanto ao mais. Ou seja, ele vinha falando de um assunto e ele encerra esse assunto que ele estava falando para começar depois um novo assunto. E que assunto era esse? Paulo, ele sabia da preocupação e das tristezas que a igreja de Filipos estava passando. Por que a igreja estava preocupada? Por que a igreja estava triste? Porque várias coisas haviam acontecido. Primeiro, Paulo tinha sido preso. Ele está escrevendo essa carta de dentro da prisão. Então, a igreja estava confusa, estava triste, estava sem saber o que aconteceria, né? Porque Paulo, aquele que fundou a igreja de Filipos, o plantador da igreja de Filipos, o apóstolo de Jesus Cristo, estava agora dentro de uma prisão. A igreja sabia também que não apenas ele estava preso, mas que ele poderia ser condenado à morte. Ele poderia ser executado. A igreja também tinha ficado sabendo
que Paulo não apenas estava preso, não apenas poderia morrer, mas que tinha pessoas se aproveitando dessa situação para levar vantagens pessoais e trazer mais sofrimento sobre Paulo. Utilizaram o fato dele estar preso para caluniar Paulo, para desfazer do ministério de Paulo, para tentar trazer glória para si mesmo. A igreja também tinha ficado sabendo que Epafrodito, um irmão muito querido, um membro da igreja de Filipos, que foi enviado para ajudar Paulo, tinha ficado doente e tinha passado, estava quase morrendo. A gente viu isso domingo passado, né? Ele só não morreu porque Deus usou de misericórdia, diz o apóstolo Paulo. A igreja, então, estava preocupada, estava sofrendo com todas essas notícias. E não é à toa, portanto, que Paulo, lá desde o capítulo 1 até aqui, o início do capítulo 3, ele já tinha mencionado a palavra alegria pelo menos umas 8 vezes. Ele tinha exortado a igreja a se alegrar. Ele tinha falado de como Deus agia por meio de várias coisas para trazer o povo de Deus à alegria. E Paulo aqui, mais uma vez, ele vai repetir para os irmãos: irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, apesar de nós termos falado sobre todas essas coisas, Paulo esclareceu para os irmãos várias coisas que tinham acontecido. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque Paulo já tinha dito que a sua prisão não era a prisão do Evangelho. Ele estava preso, mas o Evangelho não estava preso. O Evangelho continuava a se espalhar e se expandir e alcançar outras pessoas. E os irmãos deveriam estar alegres no que o Senhor estava fazendo. Paulo já tinha dito para eles que Epafrodito, embora tivesse realmente passado na beira da morte, ele agora estava bom. E ele estava enviando Epafrodito de volta em breve para junto desses irmãos. Eles deveriam se alegrar, porque o próprio Paulo acreditava que em breve ele também estaria com eles. Ele diz isso pelo menos 2 vezes ao longo dessa carta. Paulo diz para os irmãos: alegrem-se no Senhor, porque apesar de todas as circunstâncias, Deus ainda está no seu trono. Deus ainda governa sobre tudo e sobre todos. Deus ainda está no controle. As suas promessas serão cumpridas. Ninguém poderá impedir Deus de realizar os seus planos soberanos para o bem da igreja, para a glória do seu próprio nome. Portanto, alegrem-se no Senhor. Independente das circunstâncias. A gente canta uma música, né? Não olhe as circunstâncias. Não me guio por vista. Eu não tomo as minhas decisões baseadas no que eu vejo. Alegre estou, porque nós andamos pela fé. Nós olhamos para quem é o nosso Deus. Nós sabemos que Ele está no controle e que Ele fará todas as coisas conforme a sua vontade soberana. Por isso, os irmãos podem se alegrar no Senhor. Podem se alegrar em Cristo. As circunstâncias nem sempre são as melhores, mas Cristo sempre é uma fonte de segurança, sempre é um abrigo seguro em que nós podemos nos esconder e nos alegrar. Agora, um outro detalhe é que Paulo já tinha dito para esses irmãos também: e se a morte chegasse? E se de fato, no final das contas, ele fosse executado? Ele disse: irmãos, partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Ele já disse para os irmãos: irmãos, sabe para onde é que a morte vai me levar no final das contas? Para onde eu sempre quis estar, para a presença do meu Deus. Portanto, vocês podem se alegrar em qualquer circunstância. Então, é o Paulo encerrando aquele assunto, esse assunto difícil dessas preocupações e tribulações sobre as quais ele vinha conversando com a igreja. E aí, no versículo 1, ele introduz agora um novo assunto. Ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Paulo diz: eu vou falar agora com vocês sobre coisas que eu já falei para vocês antes. Mas repetir as mesmas coisas para mim não é cansativo. Eu não me envergonho, eu não fico enfadado de repetir as mesmas coisas para vocês. Paulo estava preocupado com esses irmãos. E
quantas vezes ele tivesse que dizer as mesmas coisas para o bem desses irmãos, ele diria. E ele diz que vai falar essas coisas novamente para o bem deles, por sua preocupação com eles, com a segurança deles. Esses irmãos estavam passando por algum perigo, por algo que seria problemático para eles. E Paulo, então, ele diz, eu vou falar de novo sobre essas coisas. Já falei para vocês, mas vou falar de novo. Que coisas são essas? Que perigo era esse? Qual era a preocupação de Paulo aqui? No verso 2, ele começa a falar sobre estas coisas. Ele diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo já havia alertado a igreja quanto a essas pessoas aqui. E ele diz, eu vou falar de novo sobre eles, porque eu sei que eles estão trazendo problemas no meio de vocês. Na verdade, quem é esse grupo que Paulo chama aqui de cães, de praticam o mal, de falsa circuncisão? Quem é esse grupo? Havia um grupo de homens pregadores itinerantes que iam de igreja em igreja, e Paulo, ele já escreveu sobre esses homens em outras cartas. A gente pregou há pouco tempo na carta dos Gálatas aqui na nossa igreja, e nós vimos como Paulo falou sobre esses homens. Na carta aos Romanos, ele fala sobre eles também, e em muitos lugares nós vamos encontrar Paulo falando sobre a ameaça desse grupo de pessoas. Eles chegavam na igreja, eles começavam a pregar como cristãos, mas então eles começavam a pregar uma outra doutrina. Que homens eram esses? A gente dá o nome a esses homens na teologia de judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram pessoas que tinham sido judeus, como Paulo, como os apóstolos, Pedro, João, e que tinham se convertido a Cristo. Alguns nem tinham sido judeus de nascimento, eram prosélitos, eram pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, e quando veio a mensagem do evangelho, também se converteram a Cristo Jesus. Mas o fato é que esses homens, eles entendiam o seguinte: era necessário crer em Jesus Cristo para ser salvo, mas crer em Jesus Cristo não era o bastante. Quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 15, nós vamos ver logo no início um problema, uma confusão causada por estes homens lá na igreja da qual Paulo era membro, a igreja de Antioquia. Eles chegaram lá na igreja de Antioquia, foram recebidos pela igreja. A igreja de Antioquia era uma mistura de judeus convertidos ao cristianismo e pagãos convertidos ao cristianismo também. Então tinha judeus e gentios lá. E esses homens, quando chegaram lá, viram que tinha muitos gentios, mas notaram um detalhe: esses gentios não tinham sido circuncidados e não estavam vivendo como judeus. Então eles disseram: olha, vocês creem em Jesus, isso é muito bom, mas se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. E Paulo olhou para aquilo e disse: isso é uma heresia terrível. Esse ensino é devastador. Por quê? Porque eles estão dizendo que Jesus Cristo não é suficiente para salvar. Eles estão dizendo que tem que ser Jesus mais alguma coisa. Jesus mais as obras da lei. Jesus mais a circuncisão. Jesus, aqui geralmente ele fala da circuncisão, mas é uma maneira de resumir tudo aquilo que eles diziam, porque eles não se apegavam somente à circuncisão. Eles diziam que para você ser salvo de fato, ser um crente de verdade, você precisava guardar a dieta alimentar judaica. Tinha alguns alimentos que você podia comer, outros que você não podia comer, senão você não ia ser salvo. E você tinha que guardar as festas do calendário judaico também. E tinha que ter a marca da circuncisão. O que era essa circuncisão? Era uma marca feita na carne, né? No órgão masculino, tirava um pedaço da pele, na criança ainda, ou se a pessoa se convertia ao judaísmo já adulto, era feita ainda no adulto. Muito parecido com o que a gente vê hoje as cirurgias de fimose, né? Só que não tinha anestesia, né? Não dava para dormir, ia lá com a pedra e cortava, ok? Então essa era a circuncisão. Era a marca da promessa que Deus havia feito a Abraão. E eles aqui, então, ensinavam: olha, vocês precisam ser circuncidados. Cristo Jesus somente não é suficiente. Crer em Jesus não é suficiente. É Cristo mais estas coisas do judaísmo. Qual era o resultado disso, desse tipo de ensino? Esse ensino levava as pessoas
a olhar mais para si mesmos e para o que eles tinham que fazer do que olhar para Jesus e para aquilo que Jesus fez. Esse era o problema. Colocava os olhos das pessoas não mais em Cristo, na obra perfeita e consumada de Cristo, mas colocava em mim e na minha performance. Olha o que eu tenho feito. Olha como Deus, Ele me aceita, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu tenho a marca da circuncisão, eu guardo a dieta alimentar, eu guardo a lei. Então eles tiravam o foco de Jesus e colocavam sobre os esforços humanos. A confiança que deveria estar em Cristo era agora lançada sobre eles mesmos. No que eu confio para ser aceito por Deus no último dia? Em mim, no que eu faço, na minha performance, na minha capacidade de cumprir a lei. Isso fazia então com que eles tivessem um espírito altivo, um espírito de altivez. O que é altivez? É essa postura de elevação, de você se sentir superior aos outros, de você sentir que você está acima dos outros, que você é melhor do que os outros. Era assim que esses homens se achavam. Nós somos melhores. Por quê? Porque nós temos a marca de Abraão. Por que nós somos melhores? Porque nós guardamos a lei, porque nós cumprimos tudo. Então nós somos superiores. É muito interessante que Jesus mesmo ilustrou uma situação assim para nós, de alguém que pensava exatamente dessa maneira. Todos vocês devem lembrar, está lá em Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. Eu vou ler aqui para os irmãos. Lucas 18, 11 e 12. É a parábola do fariseu e do publicano. Ele diz assim: o fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha o espírito altivo. Ali havia um homem publicano que orava batendo no peito ali ao Senhor, que se derramava diante do Senhor. Entrou o fariseu na sinagoga, olhou e disse assim: obrigado, Senhor, eu não sou como esse daí. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Eu sou melhor, eu sou superior, eu tenho crédito no céu. Deus olha para mim, com certeza Deus me aceita, com certeza Deus me aprova, eu passo no vestibular de Deus, com louvor. Naquele dia, quando eu estiver diante dos portões do paraíso, e o Senhor me perguntar: por que eu devo deixar você entrar? Como assim, por quê? Porque eu fiz por onde merecer. Eu conquistei a minha salvação. Eu jejuava 2 vezes. Eu dava o dízimo. Então era esse tipo de pensamento aqui que acabava sendo transmitido através do ministério desses judaizantes dentro da igreja. E o que Paulo vai fazer agora é desmascarar essa altivez. Paulo entende que ela impede o homem de ser realmente salvo. Eles achavam que estavam sendo salvos por meio destas coisas. E Paulo vai dizer: é isso que impede vocês de serem salvos. Sabe por quê? Porque Jesus, o Salvador, não somos nós que somos salvadores de nós mesmos. Ele é o Salvador. Ele não veio pelos sãos. Ele não veio por aqueles que achavam que eram justos aos seus próprios olhos. Ele veio pelos pecadores. Ele veio pelos perdidos. Ele veio por aqueles que olhavam para si e diziam: Deus, salva-me, porque por mim mesmo eu não posso fazer nada. Eu sou um pecador. Tudo que eu fiz foi lançar lama na glória do Senhor. Eu não posso me salvar. Todos os meus atos até os mais justos, são como trapos de imundície diante de Deus, porque estão manchados pelo pecado. Então faz o que eu não posso, Senhor, salva-me. É por esses que reconhecem
que não podem se salvar, que reconhecem que precisam, portanto, de um Salvador, alguém que faça o que eles não podem. É por esses que Jesus veio, para ser o Salvador deles. Mas aqueles que se achavam justos demais, santos demais, puros demais, não precisavam de um Salvador. Eles já faziam bastante. Eles já eram seus próprios salvadores. Jesus disse, eu não vim por vocês. Se você acha que não precisa de mim, eu não vim por você. Eu vim por aqueles que reconhecem que estão perdidos, completamente perdidos sem mim. Então, Paulo vai desmascarar isso daqui. Ele vai mostrar como essa atitude deles era exatamente o contrário da atitude esperada por Cristo Jesus. Jesus quer que a gente enxergue a nossa miséria, a nossa doença, e a gente corra para Ele para encontrar a cura da nossa alma, para encontrar a salvação que a gente precisa. No que a altivez transforma os homens? No que esse espírito de salvação por obras, de salvação pelo próprio esforço, de autossalvação transforma os homens? No que? Paulo vai dizer, primeiro, em cães. Cuidado com os cães, cuidado, eles são um perigo. Cuidado com os cães. Por que ele chama eles de cães? Aqui há duas possibilidades. Lembramos que no primeiro século, os cães, cachorros, não eram animais de estimação como eles são hoje, né? Então, os judeus, eles não tinham lá os seus cachorrinhos cuidando ali como animais de estimação. Os cães, eles eram animais até ariscos, né? Meio que selvagens, meio violentos. Então, alguns acham que Paulo aqui, ele está pensando nesses homens como homens intrusos, violentos, que vêm para fazer mal ao rebanho. Mas uma outra possibilidade é que os cães, eles eram considerados como animais impuros pelos judeus. E os próprios judeus chamavam os gentios de cães. Você vê naquela própria passagem lá, quando aquela mulher gentílica chegou para Jesus, o ministério de Jesus era primeiro entre os judeus, só depois é que seria entre os gentios, e ela chega e pede para que ele expulse o demônio da sua filha, e ele diz assim, olha, eu posso tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos, né, para os cães? E ela disse, mas os cachorrinhos eles comem das migalhas também. Ela reconhece em Cristo Jesus aquele que poderia realmente fazer aquilo, e Jesus, ele, naquele teste ali com ela, reconhece que ali há uma mulher de fé que entendeu quem ele era. Mas essa expressão de chamar os gentios de cães era uma expressão comum dos judeus para dizer que os gentios eles eram impuros, eram apartados do povo de Deus, da aliança com o Senhor. E aqui então, o que Paulo está fazendo basicamente é virando o jogo. Esses judaizantes que certamente chamavam os gentios de cães, de impuros, de imundos, Paulo está dizendo, vocês mesmos é que estão se tornando cães. Vocês mesmos é que se tornaram impuros, apartados da aliança com Deus, a partir do momento em que vocês rejeitaram o Salvador para tentar se tornarem salvadores de si mesmos. Paulo diz que esse espírito aqui altivo transformava estes homens em praticantes do mal. Mais uma vez, Paulo aqui está virando o jogo contra eles. Por quê? Porque aqueles judaizantes, por causa das suas obras, achavam que, na verdade, eram praticantes de boas obras. Eram as pessoas que estavam obedecendo à lei. Nós somos os homens que têm mais boas obras do mundo. E Paulo vira o jogo e diz assim, pelo contrário, as suas obras são más. As obras que vocês estão fazendo são más. Por quê? Porque elas roubavam da glória de Jesus. Ao buscar salvar a si mesmos por meio da prática da lei, eles estavam dizendo para Jesus que não precisavam de um Salvador. Eles eram bastante. O que eles estavam fazendo era o suficiente para salvá-los. Então, eles desprezavam a obra de Jesus ao tentar ser os seus próprios salvadores.
tudo que eles faziam, achando que estavam agradando a Deus, achando que estavam assim, ó, agora Deus está impressionado comigo. Agora sim ele vai me dar 10. Agora sim, com certeza ele vai me receber, porque eu não sou como os outros homens. Isso se transformava em más obras por causa dessa atitude deles. E ao invés de serem obras que os aproximavam de Deus, eram obras que os afastavam de Jesus. E Paulo também diz aqui, chama eles de falsa circuncisão. Ou a melhor tradução aqui seria mutilação. A palavra que Paulo usa exatamente para isso, mutilação. Por quê? Porque eles estavam confiando não naquilo que Jesus fez na cruz, no lugar deles, sofrendo o preço, a condenação do pecado que era deles. Eles estavam confiando num corte na carne deles, numa marca exterior, achando que porque eles tinham aquele corte, aquela marca, então aquilo era suficiente. Deus os achava melhores. Deus os achava mais bonitos, mais salvos. Eles estavam confiando em si mesmos, em um mero corte para se acharem melhores do que os outros. Faltava algo por dentro. Faltava algo no interior que eles não tinham. Por isso Paulo diz: vocês não são a circuncisão que apontava para as promessas de Deus. Vocês são um mero corte, uma mera mutilação. Vocês só se cortaram. E isso não serve de nada para Deus. Irmãos, hoje nós não temos mais judaizantes. Não é algo comum. Pessoas que estão chegando nas nossas igrejas, tentando fazer com que os irmãos se circuncidem e comecem então a guardar uma dieta judaica. Existem alguns movimentos um pouco parecidos, mas ninguém está defendendo a circuncisão hoje dentro das nossas igrejas. Mas sabe de uma coisa? Há muitas pessoas dentro das igrejas hoje ainda pregando ou acreditando que Jesus não é suficiente para mim. Ele não é suficiente para a minha salvação. É Jesus mais um monte de regras. Regras inventadas por eles mesmos. Só Jesus não foi suficiente para pagar o preço do meu pecado. É Jesus mais a guarda do sábado. É Jesus mais as minhas roupas. Eu tenho que vestir essa saia, eu tenho que vestir essa calça, eu tenho que deixar de usar um brinco, um batom, eu tenho que deixar o cabelo do sovaco crescer para Deus me achar mais aceitável. É Jesus mais uma placa denominacional. Eu só vou ser salvo se eu for membro dessa denominação aqui. Se não for dela, fora dela não há salvação. É Jesus mais obras sociais, ou seja lá o que for, mas as pessoas acham que só Jesus não é suficiente. É a minha performance no final das contas, é o que eu faço, é as minhas boas obras que me salvam. E quando o evangelho é exatamente o oposto. Há espaço para as boas obras no evangelho, mas não são as boas obras que salvam. As boas obras, elas são na verdade apenas uma evidência de que eu já fui salvo. Efésios capítulo 2, verso 10. Ele diz que aqueles que são salvos, eles são salvos para agora andarem em boas obras. Isso é uma consequência, porque eu fui salvo, eu fui transformado, e essa mudança que aconteceu dentro de mim, ela vai se evidenciar através dessa vida nova que eu vivo. Eu não estou tentando comprar a minha salvação. Eu não estou tentando, Senhor, eu estou indo no domingo, eu estou dando dízimo, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo outro, eu oro 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, eu viro a madrugada na vigília, para que o Senhor possa então me aceitar, me receber. Ao contrário. Meu filho, porque eu te amei, porque eu te trouxe para mim, porque Jesus já morreu e pagou o preço do seu pecado. Se você creu nisso, se você entendeu essas verdades, o teu prazer agora vai estar em mim. O teu prazer agora vai estar nas coisas que eu tenho prazer também. A nossa vida naturalmente é transformada. E a gente começa a viver agora diferente, porque a gente quer agradar a Deus. Porque a gente ama o Senhor.
E não porque a gente quer comprar salvação, é porque nós já fomos comprados por Ele. Ele já nos deu de graça essa salvação. Aqueles que de fato foram alcançados pela graça, eles vão viver vidas transformadas de boas obras. Mas ninguém vai conseguir comprar a graça de Deus por meio de boas obras. Ninguém vai ser aceito no céu porque pagou o preço. Nós só vamos ser aceitos porque Jesus pagou o preço no nosso lugar. Então, Paulo, ele está lidando com esse problema aqui. Lembra que esse pessoal aqui era perigoso porque eles também usavam a Bíblia, né? Eles chegavam lá e diziam, não, mas isso aqui que eu estou falando para você, está aqui, ó, no Antigo Testamento, está aqui na Bíblia. O Novo Testamento ele estava sendo escrito ainda. Essa própria carta aqui, que Paulo escreveu, era parte do Novo Testamento que estava chegando agora nas mãos da igreja lá de Filipos. Então eles estavam agarrados à antiga aliança e tentando, achando que por meio das obras eles seriam salvos. Eles estavam tão dedicados a isso que eles perderam de vista Jesus. Jesus veio e eles perderam o Messias que eles esperavam. Jesus ele inaugurou uma nova aliança. E quando você lê o livro lá de Hebreus, você vai perceber que ele vai dizer que as coisas da antiga aliança eram sombras das coisas que viriam. Cristo Jesus, ele é a realidade agora que veio. E as sombras, portanto, elas passaram. Nós não sacrificamos mais animais no culto. Nós não temos mais que ir para o templo lá em Jerusalém para adorar o Senhor, para agradar o Senhor. Nós não temos mais uma arca da aliança e temos que aspergir sangue lá, um sacerdote entrar uma vez por mês lá para fazer expiação, uma vez por ano. Nós não temos mais essas coisas. Por quê? Porque elas eram sombras. Elas apontavam para aquilo que Jesus ia fazer. E à medida que ele veio e fez, as sombras passaram e ele estabeleceu agora a realidade. Uma nova aliança ele fez no seu próprio sangue. O autor de Hebreus vai dizer que havendo mudança de sacerdote, há uma mudança de lei. O que aconteceu é que agora não é mais o sacerdócio levítico que está válido. O que está válido agora é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. Tudo isso o autor de Hebreus ele vai explicando para nós. Então, o que eles estavam, eram agarrados em algo que tinha um propósito de Deus, mas que já havia completado esse propósito e tinha passado. Era a lei de Moisés. Cristo veio agora e ele deu a lei de Cristo. E eles estavam perdendo Cristo, porque estavam se agarrando a algo que já tinha passado. Então Paulo vai dizer, vocês são mera mutilação. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Ele diz aí no texto, verso 3, pois nós é que somos a circuncisão. O que ele está querendo dizer com isso? Quem é aqui essa circuncisão? Judeus e gentios. Peraí, mas os gentios não tinham essa marca na carne, não tinham essa marca da circuncisão. Como é que eles podiam ser essa circuncisão? Paulo vai explicar. Sabe por que nós somos a verdadeira circuncisão? Porque nós adoramos a Deus pelo Espírito. Ele diz, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Sabe qual é a marca da nova aliança? A marca da nova aliança inaugurada por Jesus não é mais um corte na carne. A marca da nova aliança é um corte no coração. Ela é interior. É a presença do Espírito dentro deles. Isso já tinha sido profetizado, irmãos, durante todo o Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, algumas passagens, como Jeremias 4:4, como Deuteronômio 10:16. O que eles dizem? Circuncidem o coração de vocês. Vocês estão preocupados, achando, colocando a confiança em vocês, num corte na carne de vocês? Gente, o que Deus quer é um coração circuncidado. Esse corte na carne é só para lembrar vocês das promessas. É só para apontar para vocês o caminho onde vocês devem colocar o coração. Ezequiel, capítulo 36, um texto que fala da promessa da nova aliança. O que Deus diz, o que Deus promete lá? Ele diz, eu vou colocar água pura sobre vocês, eu vou limpar vocês dos pecados de vocês. Sabe o que eu vou fazer mais?
Eu vou mudar o coração de vocês, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne. Sabe o que mais? Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E aí, quando eu fizer isso, eu vou fazer vocês andarem agora nos meus caminhos. Sabe o que é a circuncisão do coração? Novo nascimento, regeneração, vida transformada por Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus que agora habita em nós. Então Paulo está dizendo, eles estão se gloriando num corte que eles têm na carne deles. Eles são mera mutilação. Nós é que somos a verdadeira circuncisão, porque o nosso coração foi transformado. Nós adoramos a Deus agora pelo Espírito que habita em nós. Ele nos leva agora a viver aquelas verdades profetizadas lá pelo profeta Ezequiel. A viver em novidade de vida. A adorar a Deus de verdade. Lembra o que Jesus disse lá, conversando com a mulher samaritana? Ela disse, olha, nossos antepassados dizem, vocês devem adorar aqui nesse monte. Os de vocês dizem, não, a gente tem que adorar lá no templo. E aí, onde é? Jesus disse, não é nem no templo e não é nem no monte. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele não está mais preocupado com um local geográfico, ele está preocupado com a vida de vocês, com o coração de vocês. É isso que ele está buscando. Pessoas cheias do Espírito, que andam nos seus caminhos, que o amam e vivem por ele e para ele. Então, o que Paulo está contrastando aqui é a verdadeira adoração daqueles que foram alcançados por Cristo, com uma adoração que era meramente ritualística, meramente exterior. Vocês lembram quando a gente pregou aqui sobre o livro de Malaquias? Lembra o que Deus disse para aquele povo? Aquele povo, irmãos, todo sábado estava lá no templo. Estava lá levando os animais para oferecer. Estava fazendo tudo aparentemente direitinho. E Deus olhou para aquele povo e disse assim, gente, não tem ninguém aí no meio de vocês não, que faça o seguinte, apague a luz aí do altar, desligue aí a chama do altar e feche as portas e acabe com esse culto aí. Porque eu não tenho prazer nenhum nesse culto. Porque é um culto meramente exterior. Vocês estão só cumprindo um ritual. O que Deus quer é um coração que o ama. Uma vida entregue a Ele. Então, esses judaizantes aqui, na sua altivez, estavam achando que estava tudo bem entre eles e Deus. Que eram aceitos por Deus, meramente por coisas exteriores que eles estavam fazendo. E Paulo está dizendo, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está nem aí para isso. Nós que adoramos de verdade, pelo Espírito de Deus, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Paulo diz aí, mas ele fala, nós que nos gloriamos em Cristo. Em quem é que os judaizantes se gloriavam? Neles mesmos. Lembra? Efésios capítulo 2, verso 8, um texto muito famoso, quando Paulo diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo? Vocês acham que vocês são salvos por causa do que vocês fazem? Então, naquele dia, quando vocês estiverem diante de Deus, vocês vão poder bater no peito. Senhor, sabe por que eu estou entrando aqui? Que eu tenho direito de entrar no céu? Porque eu fiz por onde? Eu tenho no que me gloriar. Era esse o pensamento dos judaizantes. Só que Paulo disse, é pela graça. Sabe por que é pela graça? Favor imerecido? Porque naquele dia ninguém vai poder bater no peito lá no céu. Ninguém tem mérito diante de Deus. Ninguém consegue pagar o preço para entrar no céu, porque o único que podia pagar esse preço é Cristo Jesus. Então nós nos gloriamos em Cristo, porque nós só podemos entrar na glória por causa dele. Mas os judaizantes se gloriavam em si mesmos, achando que eles conseguiam comprar o passaporte para a glória por meio do que faziam. Se era verdade, na verdade, antes de falar sobre isso, uma outra característica que Paulo diz aí, é que nós somos aqueles que também não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Confiar na carne aqui, irmãos, é confiar no esforço próprio. É confiar no meu braço,
na minha capacidade de resolver o meu problema, a minha situação. Qual é o problema com esse tipo de mentalidade? Se eu posso me salvar, se eu posso fazer o que é necessário para ser salvo, porque Jesus veio morrer naquela cruz. Por que Jesus foi morrer na cruz? Se a gente não precisava de um Salvador que morresse a nossa morte, que fosse esmagado por causa do nosso pecado, então bastava que Deus tivesse enviado um professor para nós. Bastava que Deus tivesse enviado um coach, né? Vamos lá, vai dar certo, você vai vencer e tal. Mas a gente precisava era de um Salvador. A gente precisava, não era de alguém que nos desse bons conselhos. A gente precisava de alguém que tomasse o nosso lugar, fosse para aquela cruz, recebesse sobre ele os nossos pecados e a ira de Deus, a punição de Deus pelos nossos pecados. Para que agora nós mesmos não precisássemos mais receber essa ira, essa condenação, essa punição. Precisávamos de um Salvador. A cruz ali é a evidência da falência humana, da incapacidade humana de salvar a si mesmo. O nosso pecado, o problema do nosso pecado era tão terrível, criava um abismo tão intransponível entre nós e Deus, que a única maneira de resolver era o Filho santo, justo, puro de Deus se fazendo homem e morrendo no nosso lugar. É isso que a cruz ensina. O homem é incapaz de se achegar a Deus por si mesmo e de resolver o problema do seu pecado, porque dia após dia ele continua sendo um pecador e colocando mais e mais pecados sobre si mesmo e se afastando mais e mais de Deus. Só Jesus podia chegar, tomar o nosso lugar e nos levar para Deus. Então Paulo está aqui desmascarando toda a altivez desses judaizantes. Vocês acham que vocês estão mais elevados do que os outros? Vocês acham que vocês são superiores, melhores do que os outros? São aceitos por causa dessas obras aí, exteriores que vocês realizam? Vocês acham que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão perdidos. São cães, são impuros, estão afastados de Deus, são maus obreiros, as obras de vocês não são boas, são más. Vocês são uma mera mutilação, um mero corte na carne, e nada mais do que isso. Paulo agora, nos versos 4 a 6, ele vai dar o próprio testemunho dele, de como ele era antes da sua conversão. Dá uma olhadinha comigo aí. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Vocês estão confiando na carne? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu entendo vocês. É o que Paulo está dizendo. Se alguém tinha razão para confiar nas próprias obras, na própria carne, era eu. Aí ele continua dizendo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê, Paulo? Verso 5. Circuncidado no 8º dia de vida. A lei determinava que a criança deveria ser circuncidada no 8º dia. Paulo está dizendo, desde o meu nascimento, foi cumprindo a lei. Desde o meu nascimento. 8º dia, estava lá eu circuncidado. Será que vocês, judaizantes todos, foi tudo no 8º dia? Eu fui. Paulo continua dizendo, pertencente ao povo de Israel. Como eu falei, alguns não eram israelitas, eram prosélitos. Eles eram pagãos que tinham se convertido ao judaísmo, sido circuncidados, e depois agora queriam que as outras pessoas passassem pelo mesmo processo. Paulo diz, eu não. Eu já nasci dentro da comunidade de Israel. Ele continua, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Sabe aquela tribo que ficou fiel junto com Judá, junto com Israel? Quando todas as outras tribos se apartaram, Benjamim, pronto, eu sou daquela tribo. Paulo continua, verdadeiro hebreu, ou aí na sua versão talvez, hebreu de hebreus. Ele diz, eu fui criado como um verdadeiro judeu. Os meus pais, os meus avós, todos eles me criaram como um verdadeiro judeu. Eu aprendi hebraico, eu aprendi aramaico, eu aprendi as tradições, tudo. Eu era um hebreu de hebreus. Ele continua,
quanto à lei, fariseu. Às vezes a gente tem uma visão de que os fariseus eram os mais hipócritas de todos os homens, né? Porque, de fato, nos dias de Jesus ele encontrou muitos fariseus com essa postura. Mas os fariseus, historicamente, não eram bem assim. Muitos fariseus eram sinônimo de boa reputação, de bom testemunho, de homens piedosos. E o que Paulo está dizendo é que dentro daquela cultura judaica, as pessoas que eram vistas como aquelas que mais levavam a sério a palavra de Deus e que mais se esforçavam para viver de acordo, eram os fariseus. E ele está dizendo, olha, quanto à lei, quanto a levar a palavra a sério, quanto tentar viver por ela, eu era um fariseu, eu era do grupo mais radical, mais determinado a viver pela lei, era eu. E ele continua dizendo aqui o seu currículo. Ele fala, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu era tão zeloso pelas coisas de Deus, que quando apareceu essa turma aí, pregando esse Jesus, o Messias, crucificado, eu disse assim, isso é uma afronta a Deus. Como é que esse homem aí pode ser o nosso Messias? O nosso Messias, ele vem para botar todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Nós não temos um Messias envergonhado, crucificado pelos pagãos romanos, não. Então, eu achei aquilo tão ofensivo à religião judaica, que eu mesmo, por livre iniciativa, fui lá pedir cartas para perseguir a igreja. Paulo está dizendo, vocês querem saber quem era zeloso mesmo pelas coisas da religião judaica? Eu. A ponto de perseguir a igreja. E aí Paulo diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo não está dizendo aqui que ele era alguém sem pecado nenhum. Ele está dizendo que ninguém podia acusar ele de não cumprir as determinações exteriores da lei. O que tinha lá para a lei para fazer, eu estava fazendo, e ninguém podia me acusar de não estar fazendo. Esse era o currículo de Paulo. Era um currículo de dar inveja aos seus opositores judaizantes. Era o que eles queriam ser, era Paulo. Paulo vai dizer lá em Gálatas que ele se colocava muito acima dos outros da sua idade. Ele se destacava dos demais pelo seu zelo, pela sua dedicação, pelos seus estudos. Esse aqui é o testemunho do apóstolo Paulo. De se alguém podia se gloriar na carne, nas boas obras, nos troféus, esse era eu. Porque está aqui o meu currículo. Então Paulo soube o que era viver a altivez. Ele soube o que era olhar por cima, o que era achar que está acima dos demais. Até que Jesus veio fazer o seu ministério. Até que Jesus apareceu na vida dele para derrubar Paulo. É por isso que eu dei o título dessa mensagem, Cair é Preciso. Para onde toda a altivez, todo o currículo de Paulo o levava? Para onde? Para longe de Cristo. Paulo só pôde se voltar para Cristo. Ele só pôde encontrar de fato a salvação, enxergar a vida agora da maneira correta, no dia em que Jesus foi ao seu encontro, lá naquela estrada de Damasco, e literalmente o colocou no chão, e literalmente o deixou caído e cego e sem visão. Foi ali, quando Jesus o derrubou, e o mostrou que tudo que ele tinha não servia para nada, senão para levar ele para longe de Jesus. Olha a situação que Paulo estava. Cheio de títulos, com todo esse currículo, mas quem ele era? Um perseguidor da igreja de Jesus. Jesus chegou para ele e disse, Paulo, por que me persegues? Ele achava que estava bem com Deus, quando na verdade ele estava lutando contra o Filho de Deus. Era para aí que a sua altivez o levava, para fazer oposição ao próprio Deus. Paulo tinha todos os títulos, mas esses títulos só o levaram para lutar contra o Salvador que ele precisava.
Todos esses títulos fizeram de Paulo mais perdido do que antes. Há dois tipos de pessoas, basicamente, sem Cristo. Há aqueles que negam o Salvador, que trocam Jesus pelo pecado, e querem viver então mergulhados no seu pecado, e tentam se esquecer de que há um Deus, de que há um Cristo, de que há um dia de prestação de contas. Que até às vezes tentam mentir para si mesmo, dizendo, não, mas no final eu vou ter alguma chance. No final eu vou ter uma última chance. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você se encaixa aqui. Se a sua alegria está no pecado, nunca haverá um céu com Cristo para você. Porque no céu onde Cristo habita, não vai ter o pecado que alegra o teu coração. Se você troca Jesus pelo pecado aqui, não vai ter um céu lá sem pecado para você. Mas há um segundo grupo. Um segundo grupo que acha que pode ser salvador de si mesmo. Esse grupo dos judaizantes aqui. É que criam as suas próprias regras para se acharem justos a si mesmos. Os dois grupos aqui estão perdidos sem um Salvador. Um deles, porque trocou o Salvador pelo pecado. O outro, porque rejeitou o Salvador, achando que podia salvar a si mesmo, ser o seu próprio Salvador. Jesus precisa derrubar a ambos. Derrubar da sua altivez. Colocar aos seus pés, para fazer com que eles reconheçam que não são nada, que não são ninguém, que estão perdidos e que só Ele pode resolver o problema do pecado em suas vidas. Quando Jesus ele derruba, o que eu quero dizer é que Jesus, ele traz enfim ao homem uma convicção de pecado. O que é essa convicção de pecado? Os puritanos falavam muito sobre isso, mas isso tem se perdido. Há uma obra do Espírito dentro do coração humano. E é isso que ele faz quando ele vem com poder para salvar o homem. É abrir os seus olhos, a venda dos seus olhos, e fazê-lo enxergar a miséria onde ele se encontra, a terrível situação em que ele se encontra, porque só ali, quando ele enxerga, não há salvação para mim, não há solução para mim, não há o que eu possa fazer, que ele corre para Jesus, que ele clama, salva-me, Senhor, salva-me, vem ao meu encontro, resgata-me, arranca-me da lama da minha miséria, do meu pecado. Então Jesus precisa derrubar e nos fazer ter essa convicção de pecado, nos quebrantar e nos fazer chorar e lamentar por aquilo que a gente fez contra um Deus que só estendeu suas mãos de bondade em nosso favor. Ele precisa ministrar o dom do arrependimento, esse quebrantamento, de fazer enxergar que de fato estávamos no caminho de morte e precisávamos dar meia volta. Nos levar à fé, a olhar para Jesus e confiar. Ele pode fazer o que eu não posso. Ele tem o que eu não tenho. Eu confio só nele, só nele. Naquele dia, quando estivermos nos portões da glória, se nos fosse perguntado por que vocês devem entrar aqui, a única resposta que um salvo pode dar é porque o meu Salvador está aí dentro. E porque Ele já pagou o meu pecado. Ele derramou sangue precioso por mim. Toda a minha miséria foi cravada naquela cruz. Eu não devo mais nada, não há mais condenação, porque Ele pagou completamente o preço. Paulo vai dizer aí nos versos 7 e 8. E isso acontece para quê? Para que a glória não seja minha, mas para que a glória seja de Cristo. Para que a glória seja de Deus. Ele é o Salvador. E aí nos versos 7 e 8, olha o que ele diz aí no verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
o meu currículo que eu achava que era vantagem, era lucro, era vantagem. Ele diz aquilo na verdade era perca, era perda, porque aquilo só me levava para longe de Jesus, só me levava para mais perto de mim mesmo, olhar para mim, para minha altivez, e desviar os meus olhos de Jesus. No verso 8, ele continua dizendo: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha o que ele está dizendo, quando ele compara tudo isso que ele conquistou com o conhecimento de Jesus. O que é o conhecimento aqui? Não é um mero saber aquilo que Jesus fez. É relacionamento, é um conhecimento relacional. Ele está dizendo, irmãos, não tem comparação. Não se compara com estar junto com Jesus, com viver ao lado de Jesus, com andar com Jesus. Não tem comparação. Ele contrasta aqui, ele diz, o meu Senhor, por quem eu perdi tudo. O que ele está querendo dizer com isso? Meu Senhor, por quem eu perdi tudo. Ele achava antes que o que ele tinha podia comprar a bênção de Deus. E agora o que ele descobriu é que ele mesmo é que foi comprado. E tudo que ele tinha não era mais dele, era de Jesus que o comprou. O meu Senhor, Ele é meu dono. Ele me comprou naquela cruz. E eu perdi tudo porque nada mais é meu agora. Tudo é dele. Tudo é para ele. Aquelas gotas de sangue preciosas daquela cruz comprou tudo. Tudo é dele agora. Não tenho mais nada. Tudo é dele. Perdi tudo. Se nós estamos em Cristo, se nós fomos alcançados por Cristo, nós não temos mais nada. Isso deveria nos levar a também não temer perder mais nada. Porque tudo já é dele. A minha reputação já é dele. Eu não preciso andar preocupado com o que os outros dizem a meu respeito, mas com o que ele diz sobre mim. Porque eu já perdi a minha reputação para ele. Eu posso ser envergonhado por causa dele. Eu posso ser afrontado por causa dele, preso por causa dele. Eu perdi a minha liberdade porque ela é dele. Eu perdi a minha vida porque minha vida é dele. Os meus dias, os meus desejos não são mais meus, são dele. Não é mais o que eu quero, é o que ele quer que importa agora. Os meus planos não são mais meus, são dele. O que é que eu tenho tentado guardar para mim, achar que isso aqui ainda é meu, isso não é de Jesus, isso é meu. O que é que eu tenho tentado? Que eu não estou disposto a abrir mão por causa de Jesus, o quê? Quando ele abriu mão de tudo por mim, quando ele morreu numa cruz por mim, quando ele deixou a sua glória para ser moído numa cruz por mim, por que é que eu ainda quero me agarrar às coisas e dizer isso é meu, isso não é de Jesus? Se para andar com Jesus eu tenho que abandonar isso, eu não posso andar com Jesus. É só quando Jesus nos derruba da nossa altivez que nós conseguimos enxergar quem nós realmente somos. Miseráveis, pecadores, carentes da sua glória, incapazes de agradar a Deus por si mesmos, completamente necessitados de um Salvador. Paulo termina dizendo no verso 8: eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tudo que eu achava valioso, para mim agora é como um monte de esterco, se comparado ao que eu tenho em Jesus. Tudo perdeu valor comparado a Jesus. Às vezes as nossas traduções, elas tentam diminuir o peso do que Paulo está dizendo aqui. Esterco, lixo, refúgio. Mas basicamente o que ele está dizendo é aquela palavra mesmo popular que a gente conhece.
Ele disse: no dia que eu encontrei com Jesus, no dia que ele me derrubou da minha altivez, no dia que eu achava que eu estava no controle, que eu era o cara, que eu tinha todo esse currículo aqui, que Deus olhava para mim e dizia assim: uau! Eu percebi que eu estava agarrado, eu percebi que eu estava mergulhado num monte de estrume, num monte de esterco, num monte de sair, que você sabe qual é a palavra. Ele disse: porque tudo aquilo só me levava para mais longe de Jesus. Tudo aquilo só me enfiava cada vez mais na lama. Não sei de vocês aqui quantos assistiram aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. E tem uma parte lá que, na Índia, né, muito sujo, e a criança ela cai dentro de um lugar assim cheio de fezes. Quando eu leio isso aqui, eu só me lembro de Paulo. Quando eu vejo aquele filme, eu só me lembro de Paulo dizendo aqui: eu achando que estava muito limpo, eu achando que estava muito belo, muito elegante, e que Deus olhava e se agradava de mim. Eu estava, na verdade, completamente coberto de fezes, de esterco. Eu fedia aos olhos de Deus. Eu estava lutando contra Deus. Eu estava lutando contra Jesus. Eu estava longe do único que podia me salvar, porque achava que era o Salvador de mim mesmo. É preciso, irmãos, perder toda a justiça própria. É preciso perder toda a ideia de que você é capaz de salvar a si mesmo, de que você é bom, de que você merece, de que você é o cara. É preciso perder tudo isso para ganhar a Jesus. Porque Jesus só aceita quebrantados. Jesus só aceita o quebrado. Jesus só aceita aquele que sabe que precisa de conserto e que não pode se consertar. Jesus só aceita aquele que reconhece a sua queda e a sua miséria e que, portanto, desesperadamente precisa dele e grita por ele. Quem é você aqui essa noite? Será que Jesus já te abateu da tua altivez? Será que você enxerga que realmente sem ele você não é nada, você não pode nada, e só há um caminho de miséria e perdição adiante? Corra para ele. Aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Corra para ele. Ele está de braços abertos para receber todo pecador quebrado, todo pecador quebrantado, todo pecador que não quer mais viver na miséria do seu pecado. Ele está de braços abertos para limpá-lo, para transformá-lo, para fazer de você uma nova criatura. Só há um tipo de pessoa que Jesus rejeita. É aquele pecador endurecido, que quer continuar no pecado e que acha que não precisa dele. Que nós possamos correr para Jesus, dia após dia, ser achados nele. Vamos orar nesse momento. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pela tua graça. O Senhor olhou para nós, o Senhor nos viu na nudez da nossa alma. O Senhor viu quem nós éramos. O Senhor viu o que nós escondemos dos homens. O Senhor viu os porões escuros dentro de nós, sujos e imundos. O Senhor viu todo o lixo. E ainda assim o Senhor nos amou. E ainda assim o Senhor deixou a glória.